Muito boa tarde a todos. Reiteramos os cumprimentos, os agradecimentos já apresentados pelo Sr. Secretário de Estado. À medida que os dias vão passando, os desafios são cada vez maiores relativamente ao cumprimento do tempo e, portanto, hoje é um dia em que eu quero ver se honro verdadeiramente os compromissos que tem vindo a tomar. Vamos apresentar, nesta ordem, aquilo que consideramos ser um roteiro de leitura dos dois diplomas, tanto o diploma de currículo do ensino básico e secundário quanto o diploma da educação inclusiva. São roteiros na medida em que vos propomos um conjunto de conceitos, um enquadramento que nos parece ser útil à vossa necessária leitura e análise com o tempo devido a quando da publicação. Entendam, por favor, neste contexto que acabei de partilhar, esta nossa intervenção. Começamos por aqui. O Sr. Secretário de Estado também passou por aqui, naturalmente, nas razões porque propomos um novo diploma do ensino básico e secundário. Estas duas razões fundamentais, a noção clara, suportada por um conjunto de indicadores nacionais e internacionais que atravessam as duas últimas décadas do sistema educativo português e que nos mostram claramente que estamos de parabéns do ponto de vista do número de alunos que levamos à escola, estamos de parabéns também na qualidade das aprendizagens que têm vindo a revelar. Temos ainda um desafio para cumprir, o Sr. Secretário de Estado falou disso, que é um desafio que tem, para além do mais, uma dimensão social, que é o desafio da equidade. Cumprido mais educação, melhor educação, conseguir cumprir o desafio difícil de mais, melhor e para todos. Segunda ordem de razões, porque este diploma concretamente, porque sabemos também de um saber agora alicerçado num acompanhamento extensivo das escolas do projeto piloto, que os instrumentos de autonomia e flexibilidade curricular são aqueles que bem respondem à necessidade de contextualização no local, na escola, na comunidade, suportada em conhecimento que só as comunidades educativas têm e mais ninguém, sobre que projeto educativo, que aprendizagens se devem ser desenvolvidas, ou melhor, que forma de melhor desenvolver as aprendizagens têm de ser desenvolvidas. Portanto, duas grandes razões na base do diagnóstico que nos traz aqui para chegarmos a um enquadramento que também já hoje foi referido, que é um enquadramento a que chamamos resposta estruturada, ou seja, a necessidade de estabelecimento, e que vem na sequência do trabalho desenvolvido nos últimos quase 3 anos, o estabelecimento de um perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a definição de uma estratégia nacional de educação para a cidadania, a que a Luísa Ucha se referirá daqui a pouco, os próprios planos de ação estratégica no programa no plano de promoção do sucesso escolar, claramente evidenciadores de uma política de soluções locais, de definição de soluções locais para problemas locais e, enfim, todo este trabalho agora a culminar naquilo que são estes dois diplomas, o do currículo e da educação inclusiva. Enquadrado nesta sugestão de roteiro de leitura, permitam-nos então destacar aquilo que nos parecem ser 3 ideias de força fundamentais, 3 ideias fundadoras, ou melhor, 3 exercícios que vos propomos que tenham em cima da vossa mesa de trabalho no momento de leitura e de apropriação deste diploma do currículo e também, naturalmente, do diploma da educação inclusiva. Uma primeira ideia que é esta mesmo, é a ideia de apropriação, ou seja, da necessidade de, conferidos os princípios, analisadas a lógica, aquilo que a própria sistemática dos diplomas nos diz, perceber que tudo tem de ser lido à luz daquilo que é a nossa comunidade educativa. E isto é, por exemplo, muito evidente, permitam-me, na narrativa do diploma, pela opção sistemática, em muitas circunstâncias, nem sempre bem compreendida, pela nossa opção por um enunciado que é mais exemplificativo e menos prescritivo. Portanto, o convite é apropriem-se do diploma, dos diplomas, perguntem-se, se me permitem, que escola somos, que escola queremos ser,
do ponto de vista das prioridades a estabelecer e façam, naturalmente, é alguma coisa que também cruza este mesmo diploma do currículo, façam-no de forma participada, sabendo que há envolvimento necessário e indispensável dos órgãos de administração e gestão, dos professores. O Sr. Secretário de Estado falou dos professores como agentes do currículo, é isto, efetivamente, a nós, professores, que nos especializa a função, é sermos agentes que desenvolvem currículo, dos alunos também, enquanto agentes de currículo, com necessário envolvimento de pais encarregados de educação. Segunda grande ideia é a ideia de intencionalidade. É a ideia de que precisamos, chegados aqui, parece-nos, de começar a fazer perguntas às opções curriculares e organizacionais que tomamos. Um bocadinho trazendo ao plano da consciência, passo a expressão, trazendo ao plano da consciência as nossas opções, fazendo perguntas àquilo que acontece nas nossas escolas, fruto do que decidimos, e por vezes ousar perguntar se só é assim porque é tradição. E não me entendam mal. Às vezes a tradição é uma boa tradição, mas precisa às vezes de ser sindicada, escrutinada, para termos a certeza que, de facto, termos a certeza da intencionalidade com que fazemos alguma coisa. Da intencionalidade à necessária medição do impacto. Terceira terceiro conceito que vos deixamos, que vos propomos, é a ideia de acompanhamento. Um acompanhamento muito in-house, muito para dentro, muito partindo de uma lógica que, por exemplo, também está muito presente na definição de instrumentos ou de procedimentos de avaliação das aprendizagens. Sabemos nós todos, professores, desculpem-me, que as nossas fantásticas perguntas, as nossas fantásticas tabelas para recolha de informação sobre aprendizagens, pouco são antes de, para elas, termos definido as perguntas, as respostas que queremos encontrar com aquelas perguntas. É um bocadinho de que não há teste sem critérios, que as perguntas são sindicadas pelas próprias respostas. São as respostas que nos vêm dizer, em última análise, se a pergunta está a perguntar aquilo que verdadeiramente queria perguntar. Esta ideia de acompanhamento é um bocadinho isto, por analogia. É um bocadinho olharmos e percebermos se as opções curriculares são opções que têm impacto naquilo que está sempre no centro do que é serviço educativo, que é promoção de boas aprendizagens para todos. Chegados aqui, não era isto que eu queria fazer, ainda não me tinha acontecido, e, portanto, agora sim. Ideias principais, testemunhos das escolas, trouxemos-vos um conjunto de pequenos vídeos sobre alguns dos assuntos que vamos abordar, naturalmente recolhidos deste ano rico de experiências. Primeira grande ideia, já passámos por ela, da necessidade de, com 12 anos de escolaridade obrigatória e independentemente da modalidade de educação e formação cumprida pelos nossos alunos, de podermos responder à pergunta que aluno queremos à saída da escolaridade obrigatória. Não me vou deter aqui, queria só deixar-vos esta ideia de que este é um futuro aparentemente longínquo, que tem esta urgência presente. O aluno que entra em 18-19 no primeiro ano da escolaridade obrigatória sairá em 20-30 numa sociedade cheia de desafios. O estabelecimento deste documento, desta matriz comum, pretende responder a isso mesmo. Estruturado desta forma, não me vou também deter aqui, conhecem-no certamente, conjunto de valores, de princípios e de 10 áreas de competências que, e desta vez não me vou enganar, Flor Bela, antes de falar do vídeo, venho aqui. Aqui é este momento em que destacamos aquilo que está de uma forma muito clara, não no espírito, não só no espírito, mas na letra do decreto-lei. O perfil funciona como matriz comum para o trabalho das escolas e, portanto, como referencial para o planeamento de trabalho a desenvolver, para o ensino, para a aprendizagem. Naturalmente, se para o ensino e para a aprendizagem, obrigatoriamente para a avaliação interna e também para a avaliação externa da aprendizagem dos alunos. Antes de passar ao vídeo, duas coisas que quero dizer muito rapidamente. Uma, costumo aproveitar aqui este momento para vos transmitir, porque também me parece importante como exercício prévio à leitura. A divisão sistemática do Decreto-Lei do Currículo do Ensino Básico e Secundário fala por si, julgamos nós.
fala por si, porque o seu capítulo central apresenta 3 grandes secções. Uma secção dedicada à concepção de currículo, uma secção dedicada à operacionalização de currículo. A concepção inscreve os princípios, os fundamentos, a oferta educativa deste sistema nacional. A operacionalização não vou explicá-la, eu acho que o próprio título fala por si. E depois, naturalmente, dentro deste grande capítulo, denunciando aquilo que nos parece verdadeiramente ser currículo, a avaliação das aprendizagens, que a educação tem no seu lugar cimeiro, prossegue eminentemente uma valência formativa de apoio às aprendizagens. Agora sim, passamos um pequeno vídeo sobre o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Permitam-me destacar uma frase que nem sempre é apanhada logo à primeira. Um aluno do ensino secundário, voz dos alunos, há 2 anos e meio, quase 3, primeira iniciativa, estávamos em Leiria e no final do dia o aluno de um secundário diz o que esperamos da escola depois, e isto era, ele era porta-voz de um trabalho desenvolvido ao longo do dia, e o aluno disse-nos, e também aqui vos trazemos, que da escola esperamos que ela seja plataforma que forneça ferramentas em 4 domínios: intelectual, emocional, social e físico. Julgamos que o perfil responde a isto e a muito mais. A conclusão a que chegamos, de forma praticamente unânime, é que a escola, digamos assim, a escola do ponto de vista ideal, deve ser, acima de tudo, uma plataforma que nos conceda ferramentas para todas as esferas da nossa vida futura. Não só a esfera intelectual, mas também a componente emocional, social e cívica. A definição de um perfil para o aluno no termo da educação obrigatória é algo que se revela útil e indispensável, uma vez que se trata não de encontrar um modelo rígido, mas sim de encontrar um referencial que parta dos valores da liberdade, da responsabilidade e integridade, da cidadania, da participação, da excelência, da exigência do rigor, da curiosidade, da reflexão e da inovação. Ter alunos, portanto, mais críticos, mais exigentes e, acima de tudo, melhores cidadãos. Privilegiando a iniciativa, a autonomia, a responsabilidade, o respeito pela diversidade. Porque acho que prendia mais a nossa atenção. Bem como o pensamento crítico, reflexivo e criativo. Ora, perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, segunda pedra angular deste diploma, as aprendizagens essenciais. O Sr. Secretário de Estado já se referiu a esta matéria, explicitando um bocadinho do que foi já o longo período, o seu nascimento, o diagnóstico e o longo período de trabalho. De facto, aprendizagens essenciais congregam conhecimentos, capacidades e atitudes que se consideram estruturantes em cada uma das áreas disciplinares. A definição que ali sinteticamente vos apresentamos é um resumo livre do texto introdutório das especialistas em currículo que acompanham a Direção-Geral de Educação nesta matéria, em que está naturalmente definido o quadro conceptual em que surgem as aprendizagens essenciais e o que elas são verdadeiramente. Queria acrescentar que, de facto, as aprendizagens essenciais surgem como, permitam uma expressão, um quantum das aprendizagens a desenvolver. Sendo este quantum das aprendizagens a desenvolver, convivem com os restantes documentos curriculares. Constituem denominador curricular comum de um currículo que mantém, não obstante a autonomia e a flexibilidade, mantém, dizemos e sublinhamos, o seu caráter nacional. Nós vamos estar com o Decreto-Lei do Currículo, tal e qual, como também acontecia com o 139 de 2012, perante plano de estudos de natureza nacional e de aplicação nacional. Qual é a diferença? A diferença é que se cria uma margem de flexibilidade, uma margem que é aquela que comporta a distância entre o quanto que são as aprendizagens essenciais e as outras aprendizagens que estão definidas nos outros vários, documentos curriculares. O
que cabe às escolas, o que cabe a cada comunidade, é perceber se essa margem pode ser preenchida e com que deve ser preenchida. Ou seja, que aprendizagens se elegem para enriquecimento das aprendizagens essenciais em contexto concreto. Dizer-vos também uma outra questão que depois aproveita, ou se aproveita lá um bocadinho à frente, quando vos falar de domínios de autonomia curricular. Parece-nos que a outra grande vantagem desta definição de aprendizagens essenciais, feitas, como também já foi dito, a partir de trabalho de professores, centradas nas associações profissionais e nas associações de professores das várias disciplinas, tem esta outra vantagem como processo, aliás, que é um fenómeno. Como o processo está a ser feito simultaneamente para os 12 anos de escolaridade, para as várias ofertas educativas e formativas, para os vários anos e para as várias disciplinas, temos efetivamente um quadro conceptual comum. Deixamos de ter aquilo que muitas vezes o Sr. Secretário de Estado no início descrevia como a manta curricular em que vivemos, onde coexistem programas de 90 com orientações de 2012. E, portanto, porquê é que é importante dizer isto aqui? É importante porque o facto de estarmos em cima de um mesmo quadro conceptual, que depois também se concretiza, por exemplo, num layout comum dos próprios documentos, do documento de História, de Geografia, de Ciências, enfim, imaginam já imediatamente, certamente, esta vantagem, é a possibilidade de nos sentarmos todos, professores das várias disciplinas, à volta de um conceito de turma, ou de um grupo de trabalho, ou de um grupo de ano, ou de um grupo de ciclo, e com documentos que respeitam a mesma gramática, por assim dizer, podermos beneficiar daquilo que é um trabalho de interdisciplinaridade que está claramente facilitado. Dito isto, deixamos-vos com Maria José Roldão e Helena Peralta, entre outros aspectos que aqui vos trouxemos das aprendizagens. A questão do essencial tem que ser olhada do ponto de vista curricular, ou seja, para que é que os alunos aprendem aquilo que a escola lhes ensina. E esta é a questão que eu chamo a questão curricular central, isto é, ensino inglês porque, ensino matemática porque, ensino história porque gosto, ou todas estas áreas do saber e outras, e as suas ligações interdisciplinares, devem estar ao serviço das finalidades formativas, das finalidades do cidadão que nós queremos realmente formar. E depois isto é aprender com a ligação das essenciais ao perfil. Mas há uma grande dificuldade em definir o conceito de essencial e em distinguir o essencial do acessório. Até porque, em muitas áreas do conhecimento, o essencial é aquilo que estrutura aquele campo do saber, mas não dispensa determinados elementos que são mais acessórios. O problema é que nós temos que colocar no centro aquilo que é verdadeiramente essencial. Foi um desafio muito interessante tentar, de alguma forma, perceber como é que nós podíamos potenciar a minha disciplina em conjunto com as outras disciplinas. Um entendimento sobre o que é mais importante. Porque se tudo é importante, nada é importante. Se tudo é igualmente importante, então o que é verdadeiramente relevante? E, portanto, o que é essencial? Do perfil e das aprendizagens essenciais, entramos diretamente no diploma. Trazemos, em primeiro lugar, e mesmo antes de passar à Flor Bela Valente, esta parte, dizer-vos, este slide está intitulado da matriz curricular base à matriz de escola. Eu queria só assinalar 2 ou 3 ideias. Por um lado, sublinhar o facto de o batismo com matriz curricular base não ser um exercício de estilo. Efetivamente, estamos perante matrizes curriculares base no sentido em que elas apresentam, é verdade, um plano de estudos que é comum e de caráter nacional, e depois, nas cargas horárias que indicam para cada uma das disciplinas ou áreas disciplinares, essas cargas horárias devem ser entendidas como valores de referência. Significa isto, em primeiro lugar, e também por oposição ao quadro vigente e que bem conhecemos, que deixamos de ter alíneas em matriz estipulando mínimos. Os valores de referência são valores de referência do princípio ao fim. Assim sendo, por via desta prerrogativa da gestão, que a Flor Bela falará, até aos 25%, e de um conjunto de outras decisões que caberá às escolas tomar,
De facto, uma matriz curricular base de caráter nacional avança-se, constrói-se localmente uma matriz de escola. Boa tarde a todos e a todas. Pois muito bem, temos da matriz curricular base à matriz da escola. Ao nível da matriz, ela constitui-se como um instrumento que vai refletir aquilo que serão as decisões, as opções que cada escola tomar em função do seu contexto, em função do diagnóstico que fizer e em função daquelas que serão as soluções que entende que serão as mais ajustadas. Nesta medida, relativamente à matriz, neste processo de construção da matriz curricular de escola, existe um conjunto de decisões, de natureza mais ou menos diversa, mas existe um conjunto de decisões que a escola deverá tomar e aquilo que que eu vou tentar fazer aqui é dar-vos a indicação dessas três áreas, digamos assim, de decisão. E começamos aqui por uma situação, por uma questão que tem a ver com, muitas vezes tem sido falado e tem sido repetidamente dito, que existe a possibilidade de gerir a matriz, de gerir o total da carga horária por componente do currículo num intervalo de 0 a 25%. E eu volto a repetir, de 0 a 25%. Pode parecer despiciente, mas não é, porque, na verdade, como às vezes o Sr. Secretário de Estado diz, de 0 a 25% também lá tem o 0 e depois tem todas as outras percentagens até ao limite. E isto elucida bem a margem de autonomia que a escola tem nesta gestão, nas possibilidades de gerir a matriz. Há aqui um outro aspecto nesta gestão que é o seguinte, quando nós dizemos matriz curricular de escola, nós poderíamos dizer matrizes curriculares de escola, no limite. Porquê? Porque eu, por exemplo, para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo, eu na verdade não tenho que ter, ou posso não ter, uma matriz única para o ciclo, mas posso ter uma matriz diferenciada em função daquilo, mais uma vez, que vos referi, da questão dos diagnósticos, ou seja, eu posso ter diferenciada por turma, diferenciada por ciclo, diferenciada por ano. E mais uma vez aqui se abre toda uma possibilidade de decisão a tomar por cada escola em função do seu contexto. Um outro conjunto de decisões que a escola terá de tomar relativamente à matriz, elenca aqui 5 aspectos. Nós vamos falar sobre eles agora e um bocadinho depois mais à frente também, mas dizer-vos assim, neste momento as escolas podem escolher o seu tempo, a unidade letiva em que querem organizar a matriz e continuam a poder fazê-lo. Eu tenho uma matriz, vou ter, quando o decreto-lei for publicado, neste decreto-lei eu terei as matrizes curriculares base, e nessas matrizes curriculares base constarão conjuntos, deixem-me dizer assim, conjuntos de minutos que a escola organizará na unidade letiva que entender. E, portanto, isto significa 45, 50 ou outro, como de resto já acontecia. Depois há aqui alguns outros aspectos que a escola terá que decidir. O Sr. Secretário de Estado já referiu o apoio ao estudo e eu voltarei a falar nele um pouquinho mais à frente. Temos o complemento à educação artística, que é uma novidade, dito desta maneira. Temos a oferta complementar e temos a cidadania e desenvolvimento. E, portanto, estamos aqui neste conjunto de decisões que a escola também terá de tomar e que se refletirão, tal como a decisão ao nível da percentagem da opção, dentro do intervalo de percentagem entre 0 e 25, que se refletirão na matriz curricular de escola. Um outro conjunto de decisões que a escola deverá tomar também, nós designamos, e o decreto-lei assim o refere, são opções curriculares. Nós também as vamos referir um bocadinho mais à frente, isto dá a ideia que estou só a apontar para a frente e dizer que vamos dizer as coisas mais à frente, mas porque elas têm efetivamente aqui um alinhamento que compreenderão no final, que é, pelo menos para nós, é aquele que faz mais sentido, mas há um conjunto de opções curriculares, de organização, de trabalho, de possibilidades de trabalho docente, entre docentes, em lógicas colaborativas, em lógicas interdisciplinares, que veremos e que também a escola, ao tomar essas decisões, as fará refletir
nesta matriz curricular de escola. Agora, temos aqui 3 conjuntos de decisões. O que nós vamos ver agora a seguir é um exemplo, e porque também algumas questões nos têm sido colocadas a esse nível, é um exemplo de como podemos aplicar o intervalo de 0 a 25%. E nessa lógica, deixem-me dizer-vos o seguinte, tudo aquilo que nós vos estamos aqui a apresentar, e designadamente eu aqui referindo este conjunto de decisões, não tem, tal como também o Sr. Secretário de Estado disse, não tem uma lógica impositiva, tem uma lógica exemplificativa. Ou seja, muitos destes exemplos, se não mesmo todos, decorrem daquilo que foi a nossa aprendizagem também com as escolas e com o trabalho que as escolas foram desenvolvendo neste ano de projeto piloto. E muitas delas nós encontrávamos nas escolas estas opções, encontrávamos nas escolas até muitas outras opções, que não conseguiremos exemplificá-las aqui todas, nem seria esse o objetivo. E, portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que mesmo estes exemplos que damos e todas estas situações que vos referimos, elas resultam não de exercícios teóricos, mas resultam efetivamente de práticas que nós fomos encontrando nas escolas. Recuperando então o exemplo, eu queria pedir-vos este exercício, que é, certamente terão presente a matriz do segundo ciclo, a matriz do terceiro ciclo. Na matriz do segundo ciclo nós temos conjuntos de disciplinas, deixem-me dizer assim de uma forma mais prática, temos aquelas caixas, se quisermos, com arrumações de conjuntos de disciplinas, e cada um desses conjuntos, tirando a educação física, tem à frente um conjunto de minutos que depois a escola distribui pelas disciplinas. Na matriz do terceiro ciclo é ligeiramente diferente, porque nós temos efetivamente as mesmas caixas, mas em cada caixa nós temos, por exemplo, o caso do português, que tem especificamente um tempo alocado, e temos na mesma caixa, por exemplo, as línguas estrangeiras, mas temos 2 disciplinas e temos um conjunto de minutos. Ora bom, estes 2 exemplos que eu vos dei correspondem àquilo que nós designamos como componente do currículo. No segundo ciclo, o conjunto destas disciplinas com um conjunto de tempo. No terceiro ciclo, o conjunto destas disciplinas, ainda que tenhamos tempo para uma e tempo depois para as outras 2 em conjunto. Portanto, quando nós dizemos gerir o total da carga horária da componente de currículo, estamos, em cada um destes casos, a falar destes conjuntos, que são diferentes, mas na verdade são componentes de currículo, e o decreto-lei assim dá essa indicação. Nessa medida, pensemos, por exemplo, de novo na matriz do terceiro ciclo. E o exemplo que ali temos diz-nos, nós temos uma disciplina A, não importa qual, a que a matriz afeta 200 minutos. E depois temos um conjunto de 2 disciplinas a que a matriz afeta 250 minutos. Eu sei que tenho que decidir num intervalo de 0 a 25%, então eu, sobre este total dos 450 minutos, vou calcular os 25% para perceber qual é o meu limite nesta gestão. E chego a um total que são 112 minutos e meio. Mas eu decido, e entendam, quando eu digo eu, naturalmente não sou eu, e também não será certamente só o diretor, obviamente será sempre decisão de escola. A escola decide, vou dizer assim, a escola decide que a percentagem que quer utilizar é 11%. E a estes 11%, porque a estes 11% correspondem 50 minutos. Então, estão ali 2 exemplos daquilo que eu posso fazer com essa decisão. Eu posso decidir atribuir um reforço, um acréscimo de 50 minutos à disciplina A, compensando naturalmente nas outras e, portanto, nas outras passando a 200, ou, inversamente, eu posso atribuir 150 minutos, por exemplo, na disciplina A, e depois às disciplinas B e C, ao conjunto das disciplinas, deixar 300 minutos. Porquê é que eu digo esta lógica de compensação? Porque eu tenho uma baliza, para além da gestão do intervalo, no intervalo de 0 a 25%, eu tenho uma baliza que me diz que eu tenho que cumprir
o tempo total anual por componente de formação. Portanto, necessariamente, se eu reforço, vou dizer assim, uma disciplina, eu tenho que compensar noutra. Mas eu posso não ter esta decisão para o ano todo, eu posso fazer esta compensação, se quiser, ou este acerto, ao longo do ano, em função daquilo que eu entender que melhor dá resposta àquilo que são as minhas decisões. Um outro exemplo, e agora deixemos a matriz do terceiro ciclo e voltemos à matriz do segundo ciclo, um outro exemplo é, eu, escola, sei que aquele conjunto de minutos eu tenho, aquele conjunto de disciplinas que é a minha componente de formação, eu tenho alocado um conjunto de minutos. E, portanto, aquilo que é o normal fazer é distribuir esses minutos pelas diferentes disciplinas. Então, assim, como é que eu posso aplicar o intervalo, que autonomia tenho eu neste intervalo de 0 a 25%? Eu tenho autonomia para aplicar, por exemplo, numa situação que nós designamos como concentração, que é, eu, num primeiro trimestre, vamos manter os 50 minutos, a tal percentagem de 12%. Eu, num primeiro trimestre, utilizo esses 50 minutos para reforçar uma determinada disciplina, compensando nas outras. No segundo, eu troco e deixo de estar nessa disciplina e passo a estar noutra. E no terceiro trimestre, eu volto a fazer o acerto, sabendo sempre que eu tenho que cumprir o total anual. Olhando para vós, dir-me-ão alguns assim: ótimo, ainda bem, porque eu agora já vou conseguir fazer aquilo que queria fazer há muito tempo e já não estou presa exatamente à matriz. Outros dir-me-ão: bom, mas isso em distribuição de serviço é muito difícil conseguir organizar. Pronto, eu consigo ler as caras todas ao mesmo tempo. Eu a isso digo-vos o seguinte, duas coisas. Uma, estes exemplos, mais uma vez sublinhar, estes exemplos resultam efetivamente de situações que escolas já exemplificaram e utilizaram. E, portanto, para as quais foi possível apropriarem-se, utilizando o termo, um princípio que foi aqui referido, apropriarem-se desta possibilidade e conseguirem implementá-la na escola. Naturalmente, para outras, será mais difícil, por todo o contexto que têm, pelo número de turmas, pelo número de docentes, por um conjunto variado de variáveis, claro. O que é que acontece aqui? Mais uma vez eu recupero a ideia de que nós não temos uma lógica impositiva, temos uma lógica de decisão, de autonomia da escola. E, portanto, de todo o conjunto de decisões que a escola pode tomar e tem à sua disponibilidade, a escola não tem que tomar forçosamente esta decisão ou outra. Ela terá que adotar aquela que melhor responder. Há aqui uma questão que vos queria referir, que é o decreto-lei, tal como acontece com o 139, o decreto-lei será objeto de regulamentação por portarias. As portarias dirão o seguinte: se eu, escola, em função do tempo da unidade letiva que eu decidi utilizar, ao fazer a distribuição e a redistribuição, enfim, vou dizer assim, me sobrarem tempos, ficar com frações de tempo diferentes da unidade que eu tenho, eu posso fazer a compensação, o ajuste entre componentes de formação. Desculpem, porque é componentes de currículo, pronto. É componentes de formação curricular, de currículo. Perceberam? Isto significa o quê? Os exemplos que eu dei até agora, estávamos numa lógica de componente de currículo e aquilo que vos estou a dizer agora é que há esta possibilidade nessa situação, que é, se realmente da unidade de tempo letivo que eu adotar resultar uma fração de tempo diferente, eu posso fazer o acerto, o ajuste, como queiram chamar, entre componentes de currículo. Ora bom, eu tenho que ter presente, com exceção desta última situação que vos referi, porque só acontecerá nessa situação, eu tenho sempre que ter presente que o total da carga horária anual das componentes de currículo tem de ser cumprido e corresponderá ao produto da carga horária pelo número de semanas do ano letivo. E isso também já aconteceu este ano com as escolas que estiveram no piloto. Da mesma forma,
nos cursos que funcionam por ciclo de formação, não estamos numa lógica anual e estamos numa lógica de ciclo. Portanto, aquilo a que eu estou obrigado será ao total da carga horária por ciclo e, naturalmente, não por ano. Eu queria aqui só dizer-vos ainda duas coisas relativamente à matriz que resultam de duas questões que nos foram colocadas. Uma tem a ver com a matriz do ensino secundário, dos CCH, dos cursos científico-humanísticos, e outra tem a ver com a matriz do primeiro ciclo. No caso do CCH, do ensino secundário, as matrizes não têm a lógica de mínimos, têm a lógica de valores de referência, tal como a Antonieta referiu, e mantêm aqueles tempos sobrantes que já tinham antes. Se recordam, do somatório dos diferentes conjuntos de minutos que estão na matriz, se os somarmos, vamos encontrar um valor inferior ao total que estava na matriz. E, portanto, as escolas utilizam esses minutos, esse diferencial, para distribuir, para utilizar, enfim, como entenderem. Continua a existir essa possibilidade na matriz dos científico-humanísticos. No caso da matriz do primeiro ciclo, relativamente à questão que nos foi colocada sobre o intervalo, a matriz do primeiro ciclo tem 25 horas e, fruto, como eu dizia de manhã, um bocadinho em brincadeira, a pedido de várias famílias, o intervalo deixou de estar na componente não letiva e passou a voltar a integrar a componente letiva, como acontecia há uns anos atrás, e, portanto, quando nós dizemos que a matriz do primeiro ciclo tem 25 horas e nelas devem ser integradas as 2h30 do intervalo, significa dizer às escolas que façam a gestão destas horas para cada uma das componentes de currículo, de forma a integrar essas 2h30. Eu, sobre isto, para não entrarmos aqui em mais detalhe, porque teríamos naturalmente que ver a questão do primeiro e do segundo ano e depois do terceiro e do quarto ano, sugeria-vos que vissem, o ano passado, quando houve esta alteração, saiu uma nota informativa da DGAE e da DGE, uma nota informativa conjunta, e saiu um conjunto de factos que a DGE publicou e que uma delas... A DGE? Isso. Era a DGE que eu queria dizer. Que a DGE publicou e que detalha exatamente esta situação, como é que é possível integrar as 2h30 do intervalo e quais são as implicações que isso tem na gestão das horas e na manutenção do total de 25 horas. Agora, continuando para efeitos da matriz, vamos ver aqui a questão do apoio ao estudo. Passamos agora aqui ao apoio ao estudo porque ele realmente é diferente e está num dos conjuntos de decisões que vos tinha referido. Fiquemo-nos no segundo ciclo, que é de resto o ciclo que tem o apoio ao estudo. Até aqui o apoio ao estudo tinha 200 minutos, era de oferta obrigatória e de frequência facultativa. A partir de agora, nos termos em que é aplicado o decreto-lei, o apoio ao estudo passa a ter 100 minutos e passa a ter natureza facultativa. Ou dito desta forma, cabe à escola decidir se oferece ou não apoio ao estudo e, se decidir oferecer apoio ao estudo, cabe à escola decidir como é que o organiza, que tempo lhe atribui naquele conjunto de 100 minutos e qual é o regime de frequência do apoio ao estudo. A escola pode entender que tem outras respostas já válidas, que não precisa de ter apoio ao estudo, que encontrou outras soluções e, portanto, nessa medida não tem que o oferecer. Ou não, ou pode entender que ele é válido, que não estava a ser eficaz da forma como estava a ser organizado até agora, mas, portanto, daqui para a frente pode ser organizado de outra forma. A par do apoio ao estudo, no segundo ciclo, ou seja, os outros 100 minutos, se quisermos assim, estão na matriz alocados ao complemento da educação artística. Este sim é novidade, visa a frequência de diferentes domínios na área artística e segue os mesmos pressupostos que vos acabei de referir para o apoio ao estudo. Oferta, decisão pela escola, sendo oferecido, a escola também decide a organização, o tempo
e decida o regime de frequência. No terceiro ciclo, não temos apoio ao estudo, mas continuamos a ter complemento à educação artística, com uma diferença. Enquanto no segundo ciclo ele está, deixem-me dizer assim, para lá do total da matriz e sai do crédito, tal como já saíam os tais 200 minutos, caso seja oferecido, agora com uma possibilidade de gestão diferente, no terceiro ciclo o complemento à educação artística está dentro da matriz. Ou seja, está na componente de currículo, disse bem? Na componente de currículo da educação artística. E, portanto, ele aqui não tem, obviamente, tem natureza, tem obrigatoriedade, ainda que esteja também na esfera de decisão da escola, qual a área que vai ser oferecida. E, portanto, essa também é uma das decisões da escola. Rapidamente, a oferta complementar ela mantém-se como estava. A escola pode oferecer uma nova disciplina, construir uma nova disciplina em sede da oferta complementar, tal como agora, sendo que agora temos toda uma lógica de decisões a tomar em sede da matriz curricular de escola, para a qual também contribui a decisão relativamente à oferta complementar. E passo para Cidadania e Desenvolvimento. Cidadania e Desenvolvimento é uma nova componente do currículo que aparece em todas as matrizes do ensino básico e secundário e em todas as vias formativas da escolaridade obrigatória. Cidadania e Desenvolvimento tem, no primeiro ciclo, é uma área transversal, pela natureza do próprio primeiro ciclo, e é objeto de avaliação. No segundo e no terceiro ciclo, ela é uma disciplina autónoma, é objeto de avaliação, e no secundário ela a sua distribuição e organização na matriz fica ao critério e da responsabilidade e na autonomia das escolas, podendo ter várias opções, ou como disciplina autónoma, ou como justaposição, ou em coadjuvação, ou uma abordagem de temas transversais sob coordenação de um tema transversal a todas as disciplinas ou a algumas disciplinas, sob coordenação de um dos docentes da turma. Aqui não é objeto de avaliação na pauta, mas é objeto de um registro da participação no certificado dos alunos de projetos e de iniciativas e de ações que os alunos tenham desenvolvido no âmbito de cidadania e desenvolvimento ao longo da escolaridade obrigatória. Cidadania e Desenvolvimento tem um conjunto de temas que estão definidos na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e a forma de abordagem destes temas apresenta indicações muito concretas. Claro que são temas que podem ser abordados isoladamente ou em conjunto e eles resultam também, e têm que resultar também, não têm programas, mas têm que resultar da mobilização dos contributos das várias disciplinas e de trazer o currículo para dentro da sala de aula e muitos dos projetos de aplicação de conhecimentos, de competências da própria disciplina, desculpem, eles têm que ser trazidos para dentro das próprias disciplinas. Relativamente à cidadania e desenvolvimento, nós temos 3 conjuntos, 3 domínios, com temas, uns obrigatórios em todos os ciclos e em todos os níveis de educação e ensino, que são do primeiro conjunto. Temos depois um segundo conjunto com, pelo menos em 2 ciclos do ensino básico, eles têm que ser abordados. Pelo menos aí podem ser depois opcional noutros. E um terceiro conjunto de temas que são opcionais, com esses temas ou outros que a escola que o entenda. A cidadania e desenvolvimento apresenta a sua fundamentação na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E como é que ela é aplicada, como é que é feita a decisão curricular da gestão desta componente do currículo? É feita através de um documento que a escola tem que organizar, onde estejam registadas as suas opções
relativamente à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e relativamente à organização dos tempos e à organização da matriz da própria disciplina. Ou seja, a escola tem que construir a sua estratégia de educação para a cidadania de escola. É uma estratégia que não tem que ser anual, poderá ser plurianual, porque é nesta estratégia que a escola vai tomar opções em termos de desenvolvimento de iniciativas, desafios, de atividades que os alunos vão realizar ao longo da escolaridade obrigatória. A primeira situação é tomar as opções da distribuição e da sequencialização das várias temáticas desde o primeiro ano e desde o primeiro ano de escolaridade até ao 12º ano, atendendo à forma como vai organizar a componente do currículo, atendendo à distribuição e à sequencialidade dos temas que os alunos vão trabalhando. Há um MOOC sobre Cidadania e Desenvolvimento na página da DGE, que será, penso eu, disponibilizado a todas as escolas, onde poderão ver uma proposta. É uma proposta, não quer dizer que sejam todas iguais, de uma estratégia de educação para a cidadania de escola, que lá está exposta, um documento simples, tem 3 páginas, não tem mais do que 3 páginas, é um documento que se quer que seja um documento que seja avaliado, que as escolas verifiquem se as opções que tomaram são as melhores, que possam refazê-las no decurso dos anos, mas sobretudo que tenham em atenção 2 situações. Cidadania e desenvolvimento é uma área, por excelência, que apoia o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competência do perfil dos alunos. É uma área, por excelência, onde os alunos têm uma participação ativa e onde os alunos ativamente podem contribuir para a definição dos próprios temas que gostam de abordar, dos próprios projetos que gostam de fazer. Sobretudo, uma área que vem completar muito todo o outro trabalho que se faz na escola. No século XXI, em 2030, quando estes alunos saírem da escolaridade obrigatória, e mesmo hoje, importa saber aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz muitas vezes, o que é um aluno de sucesso. É aquele que tem muito boas notas a todas as disciplinas e depois não tem um conjunto de princípios e de valores, de empatia com os outros, de respeito pela democracia, pela diferença, de respeito pela justiça social. Nos tempos de hoje, é esse o aluno que é o aluno de sucesso ou é o aluno que, além dos saberes e da aprendizagem, também desenvolveu e pôde viver um conjunto de situações que lhe tornaram importantes ter uma formação muito mais ampla. Cidadania e desenvolvimento, só outro aspecto para concluir, é a área por excelência para estabelecer parcerias com a comunidade e com outras organizações que já trabalham com a escola, mas geralmente trabalham fora do currículo e agora podem vir para dentro do currículo. Está melhor? Obrigada, Luísa. Ora, recuperando o que nos trouxe aqui, matriz curricular base, matriz curricular de escola, decisões sobre os valores de referência dos tempos que estão consignados a cada uma das componentes do currículo, um conjunto de opções curriculares a título exemplificativo, a cidadania e desenvolvimento a par das outras componentes do currículo, oferta de escola, etc., de que a Flor Bela referiu, e a Flor Bela há pouco disse-vos também do impacto que as opções curriculares, assim chamadas no diploma do currículo, têm na definição da própria matriz curricular de escola. Sublinhamos reforçamos a importância de domínios de autonomia curricular, que ficaram ao longo deste ano subejamente conhecidos entre as escolas do projeto piloto como DAC. São, de facto, um destaque, antes de irmos à lista não exaustiva das outras hipóteses, e são um destaque por várias razões. São um destaque porque são, provavelmente, das opções curriculares propostas pelo diploma que melhor consubstanciam alguns dos princípios que o próprio diploma inscreve, princípios de valorização integral de todas as componentes do currículo, da forma como o saber é construído e o saber fazer,
porque também consubstanciam práticas, exercícios de trabalho colaborativo, de uma aprendizagem do mundo e da representação do mundo de forma integral a caminho do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Por estas razões e porque, efetivamente, muitas são as boas histórias que as escolas do piloto têm para contar com este exercício, algumas dessas histórias vamos aqui apresentá-las em vídeo, quisemos então reforçar, realçar esta hipótese. O que é que são DAC? DAC são estas áreas de confluência interdisciplinar, ou seja, são os momentos em que as disciplinas, os saberes disciplinarmente arrumados se cruzam. Para que o cruzamento se aconteça e não fique pelo nome ou pelo exercício por si, permitam-nos que vos sugeramos que a questão se faça sempre a partir daquilo que nos parece fundamental, ou seja, a análise dos documentos curriculares, nomeadamente das aprendizagens essenciais, como eu há pouco dizia, que convidam, pelo quadro conceptual comum, ou não dificultam este trabalho colaborativo entre professores de diversas disciplinas que vão encontrar entre os vários saberes disciplinares áreas que se cruzam, naturalmente, porque a realidade é assim, não é arrumada em gavetas, que muitas vezes são contíguos, a aprendizagem contígua muitas vezes é a aprendizagem das ciências e da geografia, ou da matemática e da física e química, e também muitas vezes deste cruzamento surge a conclusão de que as áreas se dispensam, no sentido de que, por vezes, podemos ter uma abordagem mais eficiente à própria aprendizagem, porque, afinal de contas, esta mesma questão já foi abordada na área X, Y e Z. Os DAC tiram partido de tudo isto. Tirando partido de tudo isto, combinam então diversas componentes e, basicamente, podem fazê-lo ou em sobreposição completa entre disciplinas, significa isto dizer a opção por, num primeiro trimestre, por exemplo, haver disciplinas que sobrepõem o seu planeamento e o trabalho a desenvolver e, portanto, fazem um DAC de combinação total. Um DAC de combinação total é um DAC que pode ter alguns momentos de partilha de horário entre professores, efetivamente, mas que também vive sem esta necessária partilha de horário entre professores. A outra hipótese é haver uma sobreposição parcial. Quer isto dizer, vamos imaginar, permitam-me um exemplo, cada uma das disciplinas tem 3 blocos de 50 minutos semanais e do trabalho, da decisão entre aqueles 2, 3, 4, 5 professores, resulta a indicação de que 2 vezes por semana o trabalho é desenvolvido conjuntamente em abordagem interdisciplinar. 2 questões. Mesmo uma combinação total de sobreposição absoluta entre 2 disciplinas não pode prejudicar a existência das disciplinas na matriz, deste tal plano disciplinar comum, o que significa, em última análise, que em momento formal de avaliação, mesmo quando estamos perante uma situação de absoluta, anteontem, salvo erro, perguntávamos se era possível dissolver, o verbo foi este, uma disciplina noutra. E depois de conversarmos sobre o que é que queria dizer dissolver, afinal de contas achamos que tudo o que estamos a falar é de uma combinação total. É um momento em que uma disciplina e outra se fundem no sentido absoluto de haver um planeamento comum com muita sobreposição de aprendizagens. Sim, desde que, em momento formal de avaliação, possam depois ser atribuídas classificações a cada uma das disciplinas fundadoras desse mesmo DAC. Dizer-vos também, e já que falamos de avaliação, e porque a avaliação é muito, muito mais do que aquilo que acontece no final dos períodos ou nos momentos em que se tomam decisões, desde como eu estava agora a falar, dizer-vos que uma prática em DAC, uma prática em domínio da autonomia curricular, envolve naturalmente planeamento conjunto, muitas vezes momentos de ensino partilhado, envolve, para sermos coerentes,
também momentos de recolha de informação, ou seja, de avaliação das aprendizagens feita também em conjunto, construída colaborativamente. E a construção colaborativa de instrumentos ou de procedimentos para recolha de informação, afinal de contas, para momentos ou processos de avaliação, não significa que depois daqui, ou que ao resultado se tenha de aplicar uma média mais ou menos de dividir pelo número das disciplinas. Não. O que é preciso do trabalho resultar é que cada um dos professores envolvidos depois saiba daquilo que recolhe do ponto de vista da avaliação, do juízo avaliativo que foi feito em conjunto, consiga convocar para a sua disciplina o que é que ficou a saber sobre o desempenho de determinado aluno em determinada área específica do conhecimento ou do saber fazer. Dito isto, deixamo-vos com exemplos. Quando este ano se foi falado no projeto de autonomia e flexibilidade curricular, o que nós pensámos foi estava na altura de dar o salto, estava na altura de ousar ainda muito mais. O projeto começou então a ser delineado, pensado e implicando muita discussão interna. Foi preciso afinarmos o que é que cada um queria dizer quando se falava desde a aprendizagem essencial, o que é isto do perfil do aluno, o que é que nós entendemos em termos internos do que é interdisciplinaridade, se é diferente da multidisciplinaridade ou não, qual era o tipo de trabalho que íamos fazer com os alunos e começámos por escolher o trabalho-projeto como uma metodologia privilegiada para proporcionar a interdisciplinaridade e isso levou a que os professores se juntassem e vissem quais os conteúdos de umas disciplinas que poderiam ser trabalhados interdisciplinarmente e em que momentos. Os horários passaram a contemplar isso e temos momentos em que nos horários dos professores, os professores e os alunos têm espaços livres para poderem alterar o seu horário semanal e, em vez de estar um professor em sala de aula, estão 2 ou estão 3. Temos também uns dias que chamamos os dias do saber sem fronteiras, porque isto da interdisciplinaridade para nós significa que temos que descompartimentar os saberes, eles não podem continuar ali em gavetas, e nesses dias o gestor do projeto está com a sua turma, acompanhado de outro professor, mas os professores circulam pela escola, auxiliando-se uns aos outros, de acordo com as necessidades que cada turma está a ter. Aí temos o português, a matemática, a história, a educação visual. Aliás, os professores, eu não vos saberia dizer em que sala é que eles estão, porque eles vão andando de uma sala para a outra. O projeto da produção da cerveja artesanal é um projeto integrador, é um projeto em que os professores articulam os seus conteúdos e trabalham em colaboração. Em relação a este projeto, posso também referir que conseguimos envolver aqui a Oficina da Ciência, é um projeto bastante consistente no nosso agrupamento e que teve sempre como objetivo levar os alunos a ter o gosto pela investigação, pelo trabalho experimental. Através da flexibilidade, motivamos mais os professores e os alunos para trabalhar em projeto, para articular as diferentes áreas do currículo destes cursos e permitimos que os alunos consigam ficar mais motivados, utilizando técnicas, neste caso, laboratoriais, de investigação, como é o caso do projeto da produção da cerveja artesanal. Continuando com as opções curriculares, eu não me vou alongar muito, porque acho que o vídeo que acabamos de ver fala muito, muito bem por si. Dizer-vos apenas que, mais uma vez, que o Decreto-Lei exemplifica algumas possibilidades de opções curriculares, algumas delas identificadas ali a branco, e depois, fruto, mais uma vez, de toda a aprendizagem, da experiência que tivemos com as diferentes escolas neste ano, estão ali mais 2 exemplos, que a fusão de disciplinas e as turmas de contiguidade, em que existem grupos de alunos em horários em simultâneo e que vão circulando os professores por estes grupos de alunos e trabalhando em simultâneo com estes alunos, num trabalho completamente diferente da lógica, exatamente da lógica habitual de turma, e, portanto, eu destacaria, pelo exemplo que viram, a questão da integração dos projetos no horário semanal, que é trazer para dentro do currículo os projetos
que muitas das vezes estavam fora da sala de aula e à volta, se me permitirem dizer assim, à volta da sala de aula, e que não eram trazidos e integrados verdadeiramente no trabalho que é desenvolvido em sala de aula, e que ficou aqui evidente com o projeto da cerveja artesanal, e depois a alternância de períodos de funcionamento disciplinar com multidisciplinar, que também ficou evidente na Semana do Saber Sem Fronteiras, exemplificado pelo agrupamento de escolas de Azeitão. Gostaria aqui de destacar um aspecto que tem sido transversal e que já foi referido pelo Sr. Secretário de Estado e por todas nós, que é a importância do envolvimento dos alunos no desenho das opções e na avaliação da eficácia destas opções. Todas estas opções que nós vos estamos aqui a falar, elas têm que ser monitorizadas, têm que ser avaliadas, e é importante que a escola perceba se elas estão a ter o impacto necessário, a eficácia pretendida, e perceber quando é que é preciso reajustar a rota, dizendo assim de uma forma mais simples, e é preciso mudar de opção, tomar outro caminho para chegar exatamente à finalidade que se pretende. Temos agora um vídeo. Sou professora de Geografia e foi-me apresentado este projeto da flexibilidade curricular, onde as disciplinas de História e Geografia funcionam em modalidade semestral. No primeiro semestre nós tivemos Geografia e assim só nos preocupamos com Geografia. No segundo semestre é só com História, por isso só nos preocupamos com isso. Podemos fazer uns trabalhos em grupo, trabalhar de outras maneiras, porque como temos muitos dias para trabalhar, as pessoas até fazem coisas engraçadas para nós. Porque como nós temos aulas todos os dias, a matéria é mais fluida. Às vezes revemos a matéria do dia anterior e temos mais tempo para falar sobre a matéria e discutir. Também temos menos fichas de avaliação, mas ao mesmo tempo temos mais trabalhos cooperativos. O que nós temos aqui é o exemplo do que nós temos feito ao longo do ano. Estas duas turmas que estão no projeto piloto da flexibilidade curricular estão a trabalhar sempre às quartas-feiras. As disciplinas envolvidas no projeto, que são várias, temos o português, as TIC, matemática, ciências, físico-química, história e geografia. Um outro aspecto que nos tem sido recorrentemente apontado e é transversal nos aspectos, nas mais-valias e nos aspectos mais positivos que as escolas envolvidas no projeto têm indicado, é a constituição de equipas educativas. Eu dir-vos-ia mais uma vez que o vídeo que vos vamos mostrar fala muito bem por si e, portanto, dispensará tudo aquilo que eu possa dizer. Ainda assim, eu queria apenas destacar o seguinte, que é a importância do trabalho colaborativo, que é potenciado pela organização em equipas educativas, e a importância também de rentabilizar o trabalho dos professores e do maior acompanhamento aos alunos. Estes são aspectos que são muito importantes e que são destacados como sendo efetivamente mais-valias numa organização em equipas educativas. O trabalho resulta melhor, os professores trabalham de uma forma mais motivada, mais envolvente, e os alunos, que é uma coisa muito curiosa, os alunos percebem essa mudança e identificam-na quando avaliam e quando refletem e conversam nas suas diferentes escolas, conversam com os professores sobre isto que está a ser feito de diferente em sede deste projeto piloto. E é muito interessante perceber como este é um dos fatores mais importantes que é apontado pelas potencialidades que tem e por permitir efetivamente uma forma de trabalho diferente. Uma outra ideia-chave que gostaria de transmitir é a importância da organização das equipes educativas. É fundamental que elas sejam reduzidas. Atribuir sempre possível um professor por área disciplinar e todas as turmas do projeto a esses professores. Desta forma consegue-se maior eficácia nas condições de flexibilidade curricular, reforço do trabalho colaborativo, articulação transdisciplinar na tomada de decisões, entre outros aspectos relevantes. É ainda fundamental que se disponibilize tempo para o trabalho colaborativo de todos estes docentes. Assim consegue-se uma planificação conjunta, produção de materiais, canalização de atividades, monitorização e avaliação de processos. O trabalho colaborativo dos docentes é um preditor de sucesso escolar. Temos 3 turmas do 5º ano, com um grupo de professores único que trabalha com as 3 turmas. São 12 professores e durante o ano têm desenvolvido vários projetos que tentam mudar as práticas em sala de aula e utilizar metodologias mais ativas. Um último aspecto, já mesmo a caminho do fim,
tem a ver com a possibilidade dos alunos adotarem um percurso formativo próprio. Na voz dos alunos em Leiria, que já foi aqui referida, foi um dos aspectos mais apontado e mais identificado pelos alunos como terem a possibilidade, o quererem ter a possibilidade de, eu que sou aluna de um curso científico-humanístico, por exemplo, de Ciências e Tecnologias, poder ter no meu leque, no meu plano de estudos, nas disciplinas bienais, poder ter uma disciplina que não seja deste curso, mas seja de um outro curso. Ou eu que sou aluna de um curso profissional ou de um curso do ensino artístico especializado, poder fazer exatamente a mesma coisa. Numa lógica de, nos CCH, numa lógica de permutas, porque nós temos os 4 cursos e, portanto, no fundo eu estou a permutar disciplinas bienais entre cada um destes 4 cursos, e numa lógica de substituição entre cursos profissionais, entre cursos profissionais e entre cursos profissionais e cursos do ensino artístico ou entre estes. Porquê? Porque estamos a falar de cursos de natureza diferente e, portanto, é a possibilidade de eu ir a outro curso de outra natureza e ir buscar para o meu plano de estudos uma disciplina que eu entendo que é enriquecedora do meu plano, do meu percurso formativo e é um claro contributo para a formação que eu pretendo fazer até ao final da escolaridade obrigatória. Este ano nós tivemos 5 escolas nas quais os alunos já puderam fazer este tipo de opção. Sabemos que existem várias escolas já a planear neste momento, em que nos encontramos de fase de preparação do próximo ano letivo, já a planear essa possibilidade de articulação, de conjugação entre horários, para permitir e potenciar esta possibilidade com os alunos. E só dizer-vos muito rapidamente, no site da DGE, da Direção-Geral de Educação, existem 3 tabelas que indicam quais as possibilidades de permuta e quais as possibilidades de substituição, identificando os cursos, identificando as disciplinas que podem ser permutadas ou que podem ser substituídas. E, portanto, não me alongando aqui mais, sugeria-vos que pudessem consultar, porque são 3 tabelas, das quais uma está aqui a título de exemplo. E agora sim, a chegar relativamente ao diploma do currículo, exatamente ao fim, é onde costuma aparecer a produção de efeitos. A produção de efeitos não é uma novidade relativamente à matéria curricular. Estamos perante uma produção de efeitos faseada, naturalmente. O diploma aplicar-se-á, portanto, aos primeiros anos de ciclo ou nível de ensino em 2018-2019. No caso das turmas das escolas do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, essas turmas continuarão para o ano seguinte e, portanto, essas são as turmas que irão à frente, passa a expressão. Para todos os outros anos e turmas, aplicam-se, ou a todos os outros anos, aplicam-se os diplomas que continuam atualmente em vigor. Só sublinhar uma questão, antes de passar a palavra à Luísa Ucha, que vos apresentará o Diploma de Educação Inclusiva. Significa esta produção de efeitos de uma forma que pretendemos que seja muito clara e que depois ficará certamente com a leitura, que todas as possibilidades, eu arriscaria dizer um mundo de possibilidades que estão inscritas entre a expressão entre outras e enunciadas por designadamente repetidos ao longo do diploma. Há um conjunto de possibilidades, nomeadamente a gestão da carga horária no intervalo 0 a 25, entre outras, que efetivamente são decisão de escola em 18-19 para os anos iniciais. Tudo mais significa isto, os planos de estudo para os anos iniciais, todas as outras coisas não são efetivamente de natureza vinculativa, bem como todas as outras questões que resultam da implementação deste diploma, mas sempre garantindo a necessária previsibilidade social e, portanto, o necessário faseamento. Muito obrigada por esta parte. Passo à Luísa Ucha ao Diploma da Inclusão.